Olá, para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer a nossa avaliação astrológica, mas dessa vez eu não vou fazer só da semana, porque a gente tem uma quarta semana de junho aqui com muitos eventos, começando já um pouquinho antes, no sábado, dia 20, né, com o ingresso do Sol no signo de Câncer, ter até um dia a mais aqui na nossa reflexão. O que acontece, pessoal? Quando no ingresso do Sol no signo de Áries, que acontece em março, né? Nós temos um signo cardinal, nós levantamos então previsões trimestrais também para entender, para complementar, né, esse período anual. Então, quando o Sol ingressa em Câncer, quando ele ingressar em Libra e quando ingressar em Capricórnio, nós faremos aqui as avaliações para complementar a visão do ano, certo? Então, nós vamos ter aqui nessa semana do dia 21 ao 27 de junho uma formação de fase nova, um eclipse, né? Que nós vamos ter ali também. Nós não, né? Alguns outros países, aqui no Brasil não. Mas vamos entendendo então desde o sábado como que isso vai desenrolar. Então, é no sábado, dia 20, às 18 horas e 43 minutos, que o Sol ingressa no signo de Câncer, pelo horário de Brasília, né? E então, nós temos o Sol aqui posicionado na casa 6, esse é o mapa exato desse momento, onde nós vamos ter o ascendente no signo de Capricórnio. Então, Saturno é o planeta que dá as coordenadas do ano como regente aqui da primeira casa, né, no mapa, e Marte vai dar a tônica daqui desses meses agora, né, do ingresso do Sol em Câncer até o ingresso do Sol em Libra, né, desse período trimestral, tá bom? Bom, então, nesse mapa aqui, nós temos os assuntos mundanos, né? Pegando a primeira casa como a casa que representa o povo e não as terras. Terras são temas da casa 4, né? Mas o povo, a identidade do povo. Então, nós temos Marte como um significador nesse período, né? Que está aqui em 25 graus do signo de Peixes, aplicando aqui um sexto exato a Júpiter 25 de Capricórnio, mas recebendo uma quadratura exata da Lua aqui no signo de Gêmeos. Então, gente, é assim, um sexto, que é um aspecto de 60 graus, né, que é esse que envolve aqui Júpiter e Marte, ele não é mais forte, ele é, em termos de poder, ele é fraco. É um potencial de facilidade nas características dos planetas, mas é fraco. Só que a quadratura é bem mais forte, no sentido do desafio. E nós temos características desses signos envolvidos, né, Peixes e o signo de Gêmeos, mutável, né? Aqui água, aqui ar, com características bem permeáveis, confusas, abertas, difusas mesmo. A gente pode entender bem isso, certo? Então, nós temos aqui a terceira casa que traz os temas da comunicação, da mídia, mais da voz do povo também, né? Do que a gente ouve o povo comentar, né, falar e tal. E Marte em Peixes não tem foco, né? Ele é aberto em múltiplas possibilidades. O primeiro assunto, a primeira coisa que eu penso é que o povo se vê desorientado, sem ter certeza das coisas, fica um pouco realmente perdido, assim, né? Tem um tom da imprecisão, essa quadratura diz mesmo sobre isso. Mas a gente também pode levar essa característica do povo para as questões de manifestações, né? Porque é o que nós estamos vendo, pelo menos aqui em São Paulo, em Brasília, estão acontecendo manifestações a todas as semanas. E a característica mutável de Peixes e de Gêmeos, ela é ampla, né? Ela é diversa, então eu entendo que para esse próximo trimestre, essas manifestações vão para os dois lados. Para o lado dos pró-governo, e para o lado dos contra-governos também, né? As manifestações contra o governo, tá? Então, é uma tendência natural. Só que a quadratura, ela não envolvendo os mutáveis, ela não é objetiva. Então, mesmo tendo esse clima do povo falando, do povo indo às ruas, né, tal, no meu ponto de vista, isso não leva a lugar nenhum. Ela é desorientada, ela é confusa, mistura temas, né? Tem um fator ideológico, porque envolve a Peixes, que é regido por Júpiter, né? A principal astro que tem relação com as ideologias. O próprio signo de Peixes tem, mas ela é muito difusa mesmo. Ela assim, permeável a muitos temas que vão surgindo aí ao longo desses 3 meses e se perde mesmo, né? Então, a gente vê o povo falando, mas falando de tudo um pouco, né? Sem objetivo e tudo mais, tá? Mas o principal também é que a Lua tá aqui na casa 6, né? O Sol também, nessa divisão que a gente faz aqui por quadrantes, começando as casas pelo signo ascendente
e a 10 aqui com o meio do céu. Então, nós temos tanto a Lua em Gêmeos como o Sol no signo de Câncer na sexta casa. E a casa 6 é a casa dos temas que envolvem a saúde pública, né? Então, a gente está em meio a uma pandemia e essa característica mutável, ela não é saudável. E também, gente, olha, observem bem as condições do Sol. O Sol aqui no signo de Câncer não tem poder, em 0 grau de Câncer, e ele não tem aspecto nenhum, ó, tá solto, é exatamente esse pontinho aqui, solto, livre aqui, né? Então, ele não tem um potencial de uma solidez, de levar as coisas com um passo constante e tal. E por isso eu entendo, então, que esse fator, né, desse desenrolar da história da pandemia para o nosso país ainda vai seguindo de forma bem desorientada, começando com os números, né, a gente não tem certeza mais dos números, tá bem perdido mesmo, até as ações, né? Porque a característica de Marte é representativa das ações. Então, notícias desencontradas, ações desencontradas, mesmo essa retomada de comércio, das atividades, né? Em muitas cidades e muitos estados também pode ter esses momentos de retorno e volta, ela parece ainda não se firmar, não tem uma característica de firmeza, né? A quadratura é um aspecto desafiador, tá, gente? Agora, na primeira casa, a gente tem, então, Júpiter aqui formando esse aspecto de sextil com Marte. Só que Júpiter está totalmente enfraquecido e a gente tem o que nós chamamos aqui de uma recepção mútua, né? Porque Júpiter rege o signo de Peixes, mas Marte tem exaltação aqui em Capricórnio. E eu penso assim que diante de tanta coisa, tanto assunto, tanta confusão, coisa nova, de tanta abertura que tem, algumas coisas podem facilitar um pouco o teor de esperança do povo de uma forma geral. Ainda assim, não é um potencial grande porque o próprio sextil, como eu disse para vocês, não tem uma amplitude assim muito grande em termos de efeito, né? Então, a gente vê aqui que as coisas começam a andar mais em passos lentos, às vezes não muito certas, né? Esse tom da incerteza parece bem elevado. Na característica do povo, parece caminhar devagarinho, né? E outro ponto que nós temos aqui na primeira casa é Saturno. Então, aqui nessa representação do gráfico, como a gente tem muitos elementos aqui dentro da primeira casa, o símbolo de Saturno está aqui embaixo, né? Mas o grau exato dele é esse, tá? E aí, então, vai puxar essa linha de trígono para o planeta Vênus, que está em Gêmeos. Vênus tem uma característica benéfica e o trígono é o melhor dos aspectos em termos de facilidade para os planetas. Mas o que acontece, gente? Vênus vai voltar ao movimento direto essa semana. Então, esse trígono nunca vai chegar a ser perfeito, porque Vênus vai começar a andar para frente. Então, ela está voltando nos graus e ela está se aproximando de formar um trígono exato com Saturno, que está em 0, né? De Aquário. Mas aí ela vai voltar ao movimento direto e vai continuar o passo normal dela. Então, ela vai começar a afastar, esse trígono vai se dissolver. E por isso que eu vejo assim que numa característica de esperança, de ideias maiores, de uma visão mais alegre, né, ela não tem uma realização sustentada, ela é animada por um tempo, depois não é que desanima, mas as coisas evaporam, né, elemento ar. Então eu penso assim que um certo teor de otimismo que às vezes se eleva momentaneamente e depois se esvai e tal. E para as características de governo, a gente tem a casa 10, né? Que começa, então, aqui no signo de Libra, traz a Vênus, especificamente como regente, né? No signo de Gêmeos, que é regido por Mercúrio. Então, Vênus e Mercúrio no movimento retrógrado, Mercúrio regendo a comunicação, mas no signo de Câncer retrógrado, muito defensiva, bem essa característica, é uma tendência muito defensiva. Só que então, como eu disse para vocês que Vênus nunca vai chegar ao aspecto harmonioso exato com Saturno e tá retrógrada, eu entendo assim as ações do governo indo por um caminho e depois parece que muda de direção, é desorientada também, né? Quando parece que vai ficar legal e a coisa vai fluir, muda, então é confuso, assim, não traz uma característica de sustentação. Agora, no dia 21, aí sim a gente começa a semana nossa aqui, natural, nós vamos ter às 3h02 a Lua chegando em Câncer, e às 3h41 é o momento em que ela chega ao mesmo grau que o Sol, iniciando a lunação no signo de Câncer. E para muitos países, para alguns países, vai haver um eclipse anular.
Para o Brasil, não, porque esse eclipse vai acontecer às 3h41, no momento da lua nova, e 3h41 é madrugada, a gente só vê o que está aqui em cima, né? No mapa, exatamente a parte visível do céu é essa. Quando você olha para cima no céu, você só pode ver isso aqui às 13h41. De forma, então, que não adianta você olhar para o céu aqui no dia 21, porque não verá nenhum eclipse. Ele não acontece no Brasil. E os eclipses têm poder mais forte nos países onde são vistos. Esse eclipse aqui vai ser visto na África e na Ásia, né? Então, é ali que tem uma tônica mais marcante. Mas a lua nova, ela tem como lunação, né, uma reflexão sobre o nosso país. E ela acontece no signo de Câncer na casa 2, que é a casa dos recursos materiais, né, a questão financeira e monetária. E o signo de Câncer tem a característica de defender, de acolher, de reservar, de guardar, não é isso? De cuidar. Então, eu penso que alguns dos temas que podem surgir nos próximos 15 dias são esses relativos às iniciativas que envolvem o cuidado, né, com o assunto financeiro, mas a gente tem esse auxílio emergencial também, então algumas coisas podem surgir em torno disso, né, porque ele tem bem essa condição de cuidar, de atender a questão da necessidade. E o amparo, né, porque é uma característica bem materna aqui do cuidado, né, então tem bem esse traço. Então, para os próximos 15 dias tem esse tema, mas podem ser outras coisas além do auxílio emergencial. Outras decisões que tenham relação com o assunto financeiro. Pode ser decisões que sejam para proteger a economia de um desgaste maior e recuperar algum quadro, isso sim, mas o tônus, né, desses 15 dias tem relação com o assunto financeiro mesmo, né? E nós vamos ter, então, nesse momento, esse aqui é o gráfico exato das 13h41, Júpiter e Saturno na casa 9 e pode envolver aqui questões relativas a câmbio, né? Também é uma das questões que vem aqui como um dos assuntos, tá bom? Bom, mas isso aqui no dia 21. Aí, no dia 22, na segunda-feira, nós vamos ter a Lua chegando ao mesmo grau que Mercúrio, às 5h01, e é uma característica bem da defesa em torno dos assuntos de Câncer, que se a gente pensar em tônica do dia, ela é bem sentimental, muito profunda, analítica, às vezes um pouco complexa, não é nada prática. Se estivermos pensando no fator eletivo, esse momento talvez não seja dos ideais para lidar com temas práticos, atividades que você precisa chegar a um resultado final rápido, certo, por exemplo, né? Mas, ao contrário, a subjetividade, os assuntos relacionados ao campo das emoções, tem um favorecimento, porque os dois astros relacionados à mente estão ligados ao signo de Câncer, sendo que a Lua aqui está com potencial bem forte, e isso traz uma percepção bastante aguçada dos assuntos além do plano racional, né? Então, a gente tem mais facilidade durante a segunda a lidar com os temas mais subjetivos. E até cuidados, organização das coisas mais próximas, é uma influência cotidiana, doméstica, assim, bem interessante, né? Ela não é muito favorável, por exemplo, para uma expressão muito aberta. Se você tiver que fazer uma reunião, alguma coisa nesse sentido, talvez não seja muito produtiva, né? Os assuntos práticos realmente não são muito legais. E Mercúrio também tem o tema das burocracias, e essa característica eu vejo mesmo como uma atenção e cuidado para as coisas pequenas. Então, para os temas burocráticos, assim também como para o comércio, pode ser interessante para a busca de economia, achar um preço melhor, por exemplo, e com os assuntos relacionados a papéis também, né? Pode ter um momento aí interessante, tá bom? E no dia 22 só isso. No dia 23 a gente começa bem cedinho na virada, né? À 00:29 a Lua vai formar um aspecto desafiador com Júpiter, esse aqui, né? Então, né, a Lua tá forte aqui no signo de Câncer e Júpiter, ele se exalta aqui no signo de Câncer. Então, ela tá aplicando esse aspecto a Júpiter, que tem exaltação no signo que ela rege. Mas ele não tá, assim, num potencial muito grande. Ainda assim, né, no potencial positivo e tal. Ainda assim, eu vejo essa oposição como uma oposição que pede um pouquinho de cuidado com o fator de indulgência, de perdão, de coisas nesse sentido, né? Não é tão saudável, a gente pode ter, inclusive, um pouco de dificuldade nos temas que envolvem o campo emocional, então essas questões de perdoar pode não ser muito fácil, como também nos temas práticos que envolvam uma segunda chance, por exemplo, né?
pode não ser tão fácil assim. Agora, no clima geral, ela não é uma das características mais alegres e otimistas. Ela é muito fechada, eu vejo, né? Não tem um tema assim tão alegre, tão satisfatório. Mas se vocês então tiverem que lidar com essas situações de segunda chance, de refazer alguma coisa, de conversar novamente com alguém, precisa de uma atenção um pouco maior aqui, né? Para não escorregar aqui muito nos resultados. E às 4h20, a Lua vai formar um aspecto harmonioso a Marte, que continua sendo muito sensível ainda, envolvendo a Câncer e Peixes. É uma tendência bem mística, perceptiva, fora do contexto direto, né? Ela é muito subjetiva, mas é criativa. Então, qualquer atividade de um teor criativo acaba sendo mais favorecida durante esse momento. 4h20, no meio da madrugada, né? Talvez a gente nem perceba muito. E aí a Lua vai ingressar em Leão, né? Então, quando a Lua entrar em Leão, esse tom mais disperso aqui, né, de Marte, envolvendo a Marte em Peixe, esse tom muito sensível, ele diminui nessa característica subjetiva, porque a Lua em Leão tem ainda um teor bem emocional, mas é um emocional que caminha para uma coisa mais quente, mais passional, a gente pode dizer. Então o clima fica um pouco mais nervoso, forte e imponente, né, durante o dia. Então a gente começa a madrugada com uma característica e depois ela vai mudando. Às 10h31, a Lua vai formar uma oposição com Saturno. Então, aí a gente já não tem mais a Lua forte, ela já vai estar em Leão. E Saturno está no próprio signo que rege, né? Bom, eu vejo essa oposição de Lua com Saturno nesses signos como primeiro, a dificuldade de lidar com os assuntos relacionados a pessoas hierarquicamente acima, nas autoridades. É bem complicado mesmo, né? Porque a Lua em Leão tem uma característica muito quente, né? Ela não é flexível, né? Aqui a gente está falando dos signos fixos e Saturno representando então o lado mais material, mais sólido das coisas, não facilita muito o jogo. Aqui ele está recebendo essa oposição da Lua, então a gente tem que ter uma atenção para esse tom nervoso, muito idealista também, né? Uma tendência muito nervosa que acontece aqui na terça-feira. Às 19h05, aí a Lua vai formar um aspecto harmonioso com Vênus. E exatamente esse que aparece aqui, e a Lua está em Leão e Vênus está aqui no signo de Gêmeos. E então a gente tem uma característica animada, alegre, início da noite, pode até ser um bom momento para diversão, encontrar atividades de entretenimento. Ela é bem expansiva mesmo, dinâmica, muito voltada para se divertir, se alegrar, muito interessante. E no dia 24, a gente não tem aspecto nenhum no céu, um dia vago e tal, então não é recomendado iniciar as coisas. Você pode manter as atividades que estiver fazendo, tal, coisas menores, mas nada de grandes inícios, grandes viradas, né? E temos depois no dia 25, aqui, quinta-feira, 3h48, é o momento em que Vênus estaciona e começa a voltar ao movimento direto. Os temas de Vênus, então, merecem atenção. Quais temas são de Vênus? Desejo, prazer, sexualidade, satisfação geral, a estética, a beleza, né? Os assuntos ligados à beleza, as artes, o romance e até as compras envolvendo a moeda, né? O valor das coisas materiais, propriamente, né? Porque aí ele desagrega um pouquinho, né? Vênus em Gêmeos tem uma tendência a abrir muitos horizontes para a satisfação mesmo, né? Signo mutável, tudo é muito amplo, amplo mesmo. E isso pode representar, então, uma dificuldade aqui na realização dos temas de Vênus. Às 14h05, aí vai mudar a paisagem aqui da Lua, né? Ela entra em Virgem. Virgem é um signo bem centrado, com uma característica mais prática. Então, essa condição quente aí da Lua em Leão diminui. E traz a característica do dia em termos de clima, né? Aqui na tarde da quinta, para algo mais cotidiano mesmo, né? Então até a capacidade produtiva fica legal, a gente consegue realizar as coisas. É um bom momento para lidar com os temas da vida prática, mesmo os menores, coisas menores, né? Eu penso na capacidade produtiva estar legal, né? Chegamos ao resultado. E depois, lá no fim do dia, 22h33, a Lua vai formar um aspecto harmonioso com o Sol. E esse aspecto é interessante, mesmo ele sendo menor, porque ele cria um clima amistoso. Então, quinta-feira, à tarde e à noite, tem mais leveza no fluir dos acontecimentos. A gente consegue chegar aos resultados das coisas,
Até cotidianamente nas atividades vocês vão perceber que o resultado é legal. A gente tem a habilidade para fazer bastante coisa. Mesmo o ritmo não sendo acelerado, a produção chega onde tem que chegar. Então é um dia que eu recomendo para vocês colocarem a mão na massa e fazer o que precisa fazer. As coisas tendem a se desenrolar de uma maneira descomplicada com a Lua no signo de Virgem. 23 e 17, a Lua vai formar um aspecto desafiador a Vênus. E Vênus, então, estacionou ali na madrugada para voltar ao movimento direto. Então, ela está devagar, não está nem se movimentando, está parada. Esse aspecto, ele já pede muita atenção, porque a gente está com uma Lua muito centrada, né, aqui no signo de Virgem, mas Vênus bem dispersa, muito desatenta, muito querendo a diversão e satisfação básica ali. E pode ser difícil, então, para a gente definir o que agrada e o que não agrada, né? Com a Lua e Vênus, os dois astros que têm relação com sentimentos e satisfação geral, a gente tem dificuldade em perceber isso. Evitem esse momento para definir compras, para conversas de um tom sentimental, não é muito adequado, né? Tem que ficar atento também ao quanto há de exagero aí na necessidade de satisfação global, de rir, de se divertir. E no dia 26, gente, na sexta-feira, nós vamos ter o primeiro aspecto do dia, quase no meio do dia aqui, ó, 11h18, que é a Lua chegando ao aspecto harmonioso com Mercúrio. Esse aspecto é muito interessante, né? Porque a gente está com a Lua em Virgem e Mercúrio em Câncer, então nós temos aqui uma recepção mútua também. Lua rege Câncer, Mercúrio rege Virgem, há um aspecto entre os dois, lembrando que a recepção mútua só existe quando tem um aspecto entre os planetas, né? Porque a Lua ingressou em Virgem desde o dia anterior, mas ela não estava em aspecto com Mercúrio, então não havia uma recepção mútua, só existe agora nesse momento. Bom, então nós temos uma tendência bastante analítica e ela tem uma habilidade, ela gera, né, uma facilidade tanto para lidar com temas mais subjetivos como para os temas práticos também. Para a mente é legal, né? Se você tiver que lidar com atividades de análise de relatórios, de números, qualquer que for, se tiver que fazer uma prova, se tiver que assistir uma aula, por exemplo, que seja muito teórica, é legal, a produtividade é boa. É bom também para os temas comerciais, porque a gente tem aqui uma facilidade para economizar e simplificar as coisas, mesmo no sentido de compra, né? Então é um momento bem legal. Também é muito bom para assuntos burocráticos, papéis, documentos, assinaturas de contratos, porque tanto o signo de Câncer tem uma característica de proteção e tal, como o signo de Virgem tem essa habilidade prática mesmo, né? Versátil e tudo mais. Então, esse sexto ele vai facilitar as coisas. E é muito interessante também para conversas de um teor técnico. Se você tiver que pedir um auxílio técnico para alguém, tiver que compartilhar um conhecimento técnico, como também para as conversas de qualquer nível, mesmo que for sentimental, porque a habilidade de Mercúrio em Câncer aqui com a Lua em Virgem vai facilitar falar as coisas, né? Então, desembucha mesmo que tem que falar, não é aquela coisa de jogar tudo para fora de uma vez, ela é equilibrada, né? Mas tem uma habilidade para expressar os sentimentos e tal, então eu vejo como um dia bem interessante essa sexta-feira aqui. No sábado, no dia 27, nós temos algumas coisas também interessantes, começando às 7h51 com um aspecto harmonioso de Lua com Júpiter. Bom, aqui é um aspecto harmonioso que, assim, é só o aspecto que é bom, né? Porque a condição planetária aqui não tá tão potente, né? Se a gente fosse observar uma condição de recepção mútua, já não ia conseguir pegar o lado melhor, né? A Lua ficaria aqui no exílio e Júpiter no exílio, né? Então, não vai facilitar muito o jogo, mas o aspecto é harmonioso. Eu penso ainda numa tendência prática e objetiva e assim, dá para realizar as coisas sem grandes expectativas, né? Como o Capricórnio tem mais uma característica de se centrar na possibilidade real, análise e organização, esse aspecto ele é interessante justamente para a gente organizar os pontos de vista maiores, interesses, planos maiores, até planos de médio, de longo prazo, e trazer para um assunto mais próximo, né, para o momento e começar a realizar as coisas. Então, é um trígono muito interessante, assim, né? Mesmo os planetas não estando no máximo potencial deles, a gente vê uma tendência prática para resolver as coisas.
Mas vocês vão entender porque eu coloquei a virada aqui no título. No final da tarde, às 17h02, a Lua vai chegar no grau exato da oposição com Marte. Bom, então a gente tem um clima um pouco mais tenso, mas ele não é tenso no sentido de luta, de briga, assim, né, mais nervosa ainda. Porque peixes não tem essa característica tão agressiva, né? Ao contrário, e nem virgem, tem uma tendência muito mais simples, mais calma e tal. Mas essa oposição eu vejo mesmo como um fator da necessidade de organização mesmo, né? De planejar a ação e tal. Eu sempre falo para vocês, falei ainda hoje, Marte em Peixes tem uma característica muito aberta e dispersa para ação, muito subjetiva. E a oposição com a Lua em Virgem fala exatamente disso, que o pensar e o interesse, né, pode até estar centrado, organizado, mas a ação não está. Então, o desafio aqui nesse momento é alinhar, né, o pensamento com a ação, né? Não pode pensar uma coisa e fazer outra, não pode se organizar para fazer uma coisa e depois fazer outra totalmente diferente. Agora, no fator eletivo, não é momento para iniciar nada, não é mesmo, né? Porque é bem um típico indício de confusão, desorientação, de ir para outro caminho que não tem nada a ver com o objetivo, então não comecem nada sob essa influência. 17 e 16 é tudo junto, né? A Lua vai ingressar em Libra. E aí a Lua em Libra tem aquela tendência equilibrada, muito envolvente com o meio, né? Mas ela é suave, é leve, não gera desafios. E em seguida, às 17h44, ela vai formar um aspecto harmonioso com Saturno. Então é um trígono de elemento ar, muito interessante para os assuntos que envolvem o compartilhamento de compromisso, de interesse. Então, se comprometer com as coisas, assinar contratos é interessante, como comprometimento em torno de ideias, de palavra propriamente. Vocês podem sentir que o clima do dia, ele flui nesse sentido de buscar certeza, né? Porque a Lua em Libra tem essa necessidade bem forte da certeza. E então, nesse trígono com Saturno, é fácil encontrar as respostas, as certezas. É um pouco mais fácil a gente chegar a essa sensação de respaldo e tal, né? Bem legal. Pode ser por via sua própria ou até de outras pessoas, mas as coisas vão meio que se encaixando no sentido de dar sustentação. Então, é interessante. E lá no final do dia, 22h45, Marte entra em Áries. Por isso que eu falei da virada. Porque Marte em Áries tem uma característica pontual, direto no alvo mesmo, né? Então, tudo isso que a gente viu de Marte em Peixes, desorientado, confuso, fora do eixo, muito subjetivo, né? Parece que uma coisa é, depois não é. Então, às vezes a gente achando que vai fazer uma coisa e muda para fazer outra. Então, isso vai acabar, porque o Marte em Áries, ele tem uma característica altamente competitiva, de uma tendência mais agressiva, né, também, então é um ponto que a gente vai ter que lidar. Ele rege as armas, né, então ele tem um teor mais agressivo, inclusive para isso que a gente está vendo de manifestação, tem que ficar atento, porque Marte é o próprio indicativo dos profissionais de polícia e exército e tal. Então, quando entra em Áries, essa característica fica muito mais acesa, né, agressiva propriamente. Mas, por outro lado, Marte é quem dá o tom do movimento, né? Porque não é Mercúrio, gente. Mercúrio rege o trâmite das coisas, mas a velocidade é um assunto de Marte. Fica bem rápido mesmo, né? E também há uma tendência mais forte para o risco. Esse risco no sentido de conquista, de competitividade propriamente, né? Então, o momento do Marte em Áries pode ser um momento para tomar coragem e fazer aquilo que precisa fazer. Só que ele não está sozinho no céu. Então, a gente vai avaliando depois o desenrolar aí na próxima semana dos aspectos que ele for realizar, aplicar ou receber, tá bom? E é isso, pessoal. Então, eu deixo um abraço forte para vocês e a gente volta na próxima semana para mais uma reflexão astrológica. Então, um abraço, até mais.